A seguir, Jornal das 6. Mercado imobiliário. Crise faz com que números de compradores diminua e quem quer vender vai ter que baixar o preço. Palco Sesc Nativista recebe show com Oswaldir e Carlos Magrão nesta sexta. Campanha nacional de imunização contra a poliomielite e multivacinação iniciam neste sábado em Ijuí. Série de reportagens mostra a história dos cinemas de calçada do Rio Grande do Sul. Comentarista avalia goleada histórica no Grenal. Segurança pública. Pai e 2 filhos morrem em acidente durante o final de semana em São Luís Gonzaga. Trânsito violento nas estradas gaúchas. Final de semana tem 15 mortes por acidentes. Olá, boa noite. O Jornal das 6 está no ar. E a crise tem afetado a rotina da população. Diversas áreas foram atingidas por ela. No setor imobiliário não é diferente. E as imobiliárias alertam, agora é o momento do consumidor, pois com a diminuição da procura, o vendedor que precisa vender o imóvel não tem outra escolha a não ser tornar o preço da residência mais atrativo. Os negócios imobiliários em Ijuí registram uma queda considerável. Para se ter uma ideia, as imobiliárias ijuienses vendiam de 25 a 39 imóveis por mês. Com a crise, este número baixou para 10. O mercado imobiliário de Ijuí, região e Brasil, continua de 6 meses para cá freado, digamos assim, acabou aquela euforia, aquela loucura, por várias razões, e ele volta ao que era no passado, para ser bem sincero, né? Ele volta ao que era no passado. E vai daqui para frente permanecer assim, não tem mais explosão de venda, isso não, nos próximos anos não acontecerá. Com isso, a solução dos proprietários é baixar os preços. Por exemplo, os apartamentos devem custar cerca de 10% a menos. Residências devem ter de 15% a 20% de redução no preço. Este terreno aqui, por exemplo, custa cerca de R$280 mil. Mas se o vendedor estiver com pressa, ele vai precisar baixar cerca de 5% a 10%. Isso se deve à diminuição da procura por parte do consumidor. Mas a previsão é de que a procura aumente um pouco, já que os compradores voltaram a ter a opção do financiamento. Mas quem realmente precisa vender o imóvel vai ter que baixar o preço. Tem lugares aqui dentro da nossa cidade, parte central, avenidas principais, ruas principais, não muda valor, né? A não ser que alguém queira vender. Se alguém quiser vender, ele vai ter que baixar um pouco o valor, né? Porque ele realmente estava ou está inflacionado. E para quem está querendo comprar um imóvel, a pesquisa é importante. Primeiramente, ele deve escolher aonde gostaria de morar, né? Isso as pessoas não fazem, elas vão mais no valor e muitas vezes não no local. É importante, a nossa cidade é muito boa em todos os locais, em todos os lugares, mas de repente mais para um lado é uma situação, o outro lado é um pouquinho mais barulhento, outro lado é um pouquinho quieto, outro lado não tem verde, são coisas assim. Então a pessoa escolhe e ela pode ir tranquilamente, com calma, procurar que ela vai encontrar o imóvel, né? Porque a oferta aumentou bastante, tanto de terreno quanto de apartamento quanto de casa. E você não sabe o que vai fazer no final de semana? Então a gente te dá uma dica. Nesta sexta-feira tem o segundo show da 3ª edição do Palco Sesc Nativista de Ijuí, com a dupla nativista Oswaldir e Carlos Magrão. E a expectativa para o evento está grande, olha só. Nessa sexta-feira, dia 14 de agosto, em Ijuí, tem show de Oswaldir e Carlos Magrão. A apresentação será realizada no Teatro do Sesc a partir das 9 horas da noite. A dupla tem 16 CDs e um DVD lançados e mais de 1 milhão de cópias vendidas, que lhes rendeu o disco de platina em novembro de 2011, além de fãs espalhados por todo o país, entre todas as faixas etárias. Os ingressos estão limitados e estão disponíveis no Sesc. Exatamente, então nós, na próxima sexta-feira, às 21 horas, um grande show do 3º Palco Sesc Nativista, um evento já consolidado em Ijuí e região. Esse ano contamos com o apoio
do Jardim Europa Hotel, do Cindy Lojas, do município de Ijuí. Então já conseguimos, no primeiro show, que foi do Luiz Marenco, atender um público acima de 5.000 pessoas. E na sexta-feira, agora, no nosso espaço aqui no teatro, com capacidade limitada, nós já estamos com mais de 50% dos ingressos comercializados. Então, as pessoas que têm interesse de prestigiar esse show, que venham até o Sesc, para participar, enfim, e assistir esse belíssimo show, já que faz um bom tempo que o Oswaldino Carlos Magrão não participa aqui de um show aqui em Juí. O Palco Sesc Nativista segue em setembro, com o último show desta edição de 2015. A dupla César Oliveira e Rogério Melo se apresentará no dia 4 de setembro, às 9 horas, na Estação da Mata. Mais informações podem ser obtidas junto ao Sesc de Ijuí ou através do 33 32 75 11. E a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite começa neste sábado e segue até o dia 31 de agosto em todo o país. Em Ijuí, mais de 4.000 crianças devem ser imunizadas. Além da vacina contra a poliomielite, a campanha também inclui as outras vacinas previstas para crianças de até 5 anos no calendário vacinal básico. Segundo a coordenadora do Programa Municipal de Imunizações, Andréia Amorim dos Santos, na região da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde, aproximadamente 12.000 crianças devem ser vacinadas. Nós temos então no sábado, dia 15, uma campanha nacional contra a poliomielite. É um dia de mobilização, é um dia de prioridade vacinar contra a poliomielite, porque estará sendo realizada essa vacinação em todo o país. E a nossa busca é uma cobertura vacinal homogênea. Então, o nosso objetivo será mesmo esta cobertura vacinal alcançada neste dia, no sábado. Estaremos com todas as unidades de saúde abertas, independente das que têm sala de vacina. Temos aí alguns postos volantes, como no interior e ainda na praça. E vamos contar das 8 horas da manhã até as 17 horas. E estaremos contando aí com os pais. Aguardamos todas as crianças da faixa etária de 6 meses até 5 anos. Então, 4 anos, 11 meses e 29 dias. Para tomar a vacina contra a poliomielite, que é a famosa gotinha, do Zé Gotinha. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença provocada por vírus que afeta o sistema nervoso e pode levar à paralisia irreversível dos membros. Atualmente, o Brasil está livre da doença, mas a vacinação é fundamental para manter o vírus fora do país. Vamos iniciar, então, a campanha de multivacinação, que se estende até o dia 31 de agosto, que é uma atualização da carteira de vacina da criança. Então, as crianças daí, independente da faixa etária, de 0 até 5 anos. As crianças que forem se vacinar contra a polio poderão receber outras vacinas para atualizar suas cadernetas de vacinação. O Festival de Cinema de Gramado, que iniciou na sexta-feira passada, aposta mais na qualidade dos filmes do que em obras inéditas. Com corte nas verbas, os investidores projetam um orçamento de aproximadamente 3 milhões de reais no evento. Pois a partir de hoje, o Jornal das 6 resgata memórias das antigas salas dos conhecidos cinemas de rua. Uma série especial com a participação de importantes polos culturais do estado. E nossa primeira matéria é sobre o cinema de calçada na capital dos gaúchos. A produção é da TVE. Os irmãos Lumière apresentaram o cinematógrafo em Paris, pois menos de um ano depois, em uma farmácia aqui na Rua da Praia, os porto-alegrenses conheceram o evento que colocava as imagens até então congeladas nas fotografias em movimento na tela. E foram várias exibições públicas. Circos, em feiras. O cinema era mais uma atração num parque de diversões. O século da expansão urbano-industrial prometia pujança. Imigrantes ajudavam a povoar o estado e a capital prosperava como centro econômico, social e cultural. É o cenário da primeira sala exclusiva para exibição cinematográfica, em 1908.
exclusivamente um cinema, o Recreio Ideal, localizado na Rua da Praia. Começava aqui a Cinelândia porto-alegrense. Já na década de 1910, o centro ficou povoado de salas de exibição. Coliseu, Odeon, o Guarani, Íris, Apolo. E foi assim nas décadas seguintes que foram consideradas a época de ouro do cinema, com a construção de verdadeiros palácios da sétima arte. Eram salas imensas, com capacidade para 1.000, 1.500, 2.000 pessoas. E olha que o cinema era mudo. A sala completamente lotada de gente, né? As pessoas vinham super elegantes para o cinema, os homens de terno e gravata, né? As mulheres com chapéus. Era um período em que não havia televisão. Queria ver uma imagem de movimento, queria ver um cinejornal só na sala de cinema. Logo depois tem início o grande desfile, que atesta as altas qualidades. A gente, o fim de semana, o divertimento era o cinema. Seu Albino, quando veio da Itália no final da década de 1950, antes de buscar a Dona Rosa para casar, era um jovem que pensava no trabalho e se divertia pelas várias salas de cinema no centro de Porto Alegre. A gente saía da Rua da Praia, ali da Praia da Alfândega, para vir cá, a turma para vir para cá no cinema. Aqui no Capitólio, o cinema era tudo na época, vinha tudo, família velha, jovem, tudo, namorado, tudo. As salas que exibiam Bang Bang eram aquelas em que os mocinhos, os rapazes se encontravam, né? Aí se queria namorar, encontrar alguém e tal, tinha que ir na sala que exibia os melodramas, os filmes românticos. Os cinemas de calçada, com as estreias anunciadas na fachada, com projetista passando o filme, com pipoca de panela comprada na carrocinha e ingresso de picote, criando memórias afetivas de outros tempos. Eu ia muito no Vitória ali, eu ia muito no Guarani ali, eu ia muito também, ia até ali na João Pessoa também eu ia. E aqui é Saudade Imperial, né? Muitos filmes de presença de nome aí. Aqui passou a Noite de Generais, um filme muito interessante. Agora ele morreu, o Omar Sharif morreu agora. A chegada de uma tela menor em casa desencadeou o início da decadência dos cinemas de rua. Aí sofreu um grande baque com a chegada da televisão, né? Ali no final dos anos 50, início dos anos 60, né? E depois, no começo dos anos 80, com a chegada do videocassete. Nos últimos 7 anos, 14 salas de cinema de rua fecharam as portas em Porto Alegre. Alguns simplesmente foram abandonados. Outros se transformaram em bingos. E há ainda aqueles que são candidatos a se tornar templos religiosos. O prédio dos históricos Guarani de 1913, ao lado do Imperial de 1931, passa por restauração, promessa de um centro cultural. Já do prédio do antigo Cinema Astor, na Benjamin Constant, sobrou apenas a fachada em ruínas. A parte interna do prédio, construído em 1923 para o funcionamento do Cinema Orfeu, foi demolida para abrigar um estacionamento. Os badalados Baltimore da década de 1930, ao lado do Bristol de 1970, no Bonfim, foram demolidos em 2003. O novo empreendimento leva o nome do cinema. O prédio do Cinema Avenida, na João Pessoa, construído em 1923, também mantém o nome na fachada, só que esta foi restaurada. Ali funciona agora uma faculdade. O velho ABC surgiu em 1914 como Cinema Garibaldi, na Rua Venâncio Aires. Hoje abriga um conjunto comercial. Destino semelhante ao do Marrocos, o prédio na Avenida Presidente Getúlio Vargas, construído em 1953, virou um estacionamento e uma pizzaria. Já o prédio que abriga as salas do Cinema Vitória, fundado em 1940, como Vera Cruz, na esquina da Borges de Medeiros com Andrade Neves, hoje deixou de ser exclusivo ao cinema para dar espaço a outros estabelecimentos comerciais. O único prédio de calçada destinado exclusivamente ao cinema na capital hoje é o Capitólio, na Borges com a Demétrio Ribeiro. Tombado pelo patrimônio histórico, a restauração do prédio construído em 1927 desfez as reformas de décadas anteriores. Neste ano, Porto Alegre devolveu à população a experiência original de um grande palácio do cinema. Depois de reinaugurar, a gente não conhecia.
e eu achei mais aconchegante. É um espaço cultural maravilhoso e é uma grande diferença realmente do cinema de shopping. A gente está muito feliz porque as pessoas estão vindo e a gente tem procurado oferecer uma programação bem diversificada. Na calçada, em salas alternativas em centros culturais ou de bairro, nos cinemas dos shopping centers e centros comerciais, ou até em novas telas. A experiência de ver cinema se transforma. Aquele cerimonial de frequentar a sala de cinema, de ver o filme tomado pela tela grande, isso se transformou. Mas a emoção, ela continua existindo. Olha, eu prefiro qualquer tipo de cinema porque eu sou amante de filme, né? E no próximo bloco tem as principais notícias de segurança pública, a previsão do tempo. Nós já voltamos.